Tudo bem, pessoal? Continuando aqui a nossa abordagem conceitual em redes, hoje a gente vai falar sobre topologias de rede. Vamos descobrir o que que é, para que que serve, tá? Então, o que que é topologia de rede? É basicamente como os equipamentos estão conectados entre si, fisicamente falando mesmo, tá? Então, como que um computador está conectado a outro, se existe ou não um concentrador de rede, um hub, um switch e assim por diante. É, em outras palavras, como que a rede está distribuída geograficamente falando. Por exemplo, no nosso laboratório de informática, como que a rede está distribuída? Qual é a topologia de rede daquele laboratório? Qual é a topologia de rede daquela empresa, da escola como um todo e assim por diante? Como que os computadores estão e como que o cabo também está disposto, se existe ou não switches e assim por diante. A gente nesse vídeo vai estudar os três tipos básicos de topologias, que são barramento, também chamada de linear, a topologia anel, também pode ser chamada de ring ou token ring, e a topologia estrela, tá bom? Esses são os tipos básicos, mas a gente sabe que existem algumas pequenas variações, por exemplo, estrela estendida, anel, duplo anel e assim por diante. Então, o primeiro deles, o mais simples, o mais antigo que a gente tinha de topologia de rede é a topologia do tipo barramento, ou também chamada de topologia linear. Não é para você chamar de topologia barramento linear, ou é um ou é outro, tá? Então, qual que é o conceito dele? É muito simples. Você vê aqui que um cabo está disposto ali, reto, simplesmente por isso que chama linear, porque é o cabo, ele está reto ali. Barramento, por quê? Porque ele parece uma barra. Esse cabo, a gente usava o cabo coaxial, que é aquele cabo mais antigo, que já tem vídeo no canal, inclusive, falando sobre isso. Se você quiser rever alguma coisa, como que ele se parecia, como que ele era constituído, quais eram os conectores, vai ter um link aqui no card desse vídeo que vai falar um pouco mais sobre ele, né? Mas o que compõe uma topologia do tipo barramento? Ela era muito antiga, então ela usava um cabo coaxial, maravilha. A conexão aqui entre esse barramento e os pequenos segmentos dessa rede eram os conectores T, que a gente chegou a mostrar no vídeo também do cabo coaxial e eu tenho como mostrar agora também daqui a pouco. Então, para interconectar o barramento, aquelas estações de trabalho, eu usava um conector T, porque tem esse nome exatamente pelo formato dele, né? Ele unia vários segmentos desse barramento. Então, daqui desse segmento para este e também para esse computador, eu usava um conector T. Ótimo. Qual era mesmo o nome daquele conectorzinho que eu conectava, que eu ligava via cabo coaxial o meu computador? Era o conector BNC. Lembra disso? A gente tem também uma imagem já já, mas se você quiser ver um pouquinho mais de detalhe, tem o vídeo sobre o cabo coaxial. Então, o conector BNC era o conector, de fato, que eu ligava o meu cabo coaxial no meu computador. Lembra que eu já falei que o cabo coaxial para interconexão de computadores em uma rede já está obsoleto. A gente não usa mais o cabo coaxial, não usa mais a topologia barramento. Só que você ainda pode usar o cabo coaxial para outros contextos e aí você vai usar um outro conector. Não é o conector BNC, é o conector tipo F, aquele que tem compressão, entre outros. Mas vamos tocando o barco aqui. Uma coisa que era fundamental na nossa topologia do tipo barramento era ter nas extremidades desse barramento uma pecinha muito pequena que se chamava terminador, tá bom? Eu precisava obrigatoriamente ter essa peça terminador nas duas pontas desse segmento, desse barramento aqui nessa minha topologia linear. O que que era esse terminador? Era uma pecinha muito pequena, olha só, eu tenho aqui do lado direito é um tipo conector do tipo terminador, ele tem aqui essa tampa verde, mas não necessariamente era obrigatório ser de plástico, poderia ser de metal. Você repara que ele é muito parecido com o conector BNC, só que ele é um terminador resistivo. O que que significa isso? Ele servia para ser conectado nas pontas aqui do meu barramento, entre aspas, para evitar um eco, um ecoamento aqui das informações que eram transmitidas por esse barramento. Quando a informação, quando o bit, quando o pulso elétrico chegava aqui no final, esse terminador tinha uma certa resistência elétrica e ele apagava, ele sumia com o dado para que ele não batesse aqui numa ponta e voltasse em forma de interferência. Aqui a gente vê um conector T, então tinha o conector BNC aqui, conector T, o nosso terminador por aqui. E você repara inclusive que os conectores daquela época, o conector BNC, o conector aqui o nosso terminador,
ele tinha esse tipo de fenda que era do tipo baioneta. Você conectava mais ou menos nessa região aqui desse pino, dava uma leve rosqueada e ele estava travado. O que a gente tem para falar sobre essa topologia barramento? Ela era a mais simples de todas, ela foi a primeira a ser implementada em redes de computadores, funcionava ok, né, durante um tempo. É lógico que depois, com a evolução da tecnologia, foi surgindo coisas melhores, mas só da gente poder ter uma única rede interconectada aqui, conectando os vários computadores, já era um grande avanço, tá bom? Mas ela era lenta, muito lenta, porque só um computador podia falar naquele instante. Se por um acaso este computador queria transmitir uma informação para este e este daqui queria falar com esse daqui, se fosse feito ao mesmo tempo, os pacotes iam colidir e aí a informação não ia ser entregue, eles iam precisar tentar de novo, e é claro que isso poderia dar problema de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então a rede do tipo barramento era extremamente lenta. Por quê? Porque tinha muita colisão de pacote. Na próxima topologia que a gente for estudar, ainda nesse vídeo, a gente vai ver que um dos problemas que eles resolveram era esse problema de colisão de pacotes. Na topologia barramento acontecia muita colisão de pacote. Uma outra forma, né, a forma que como os dados eram transmitidos era basicamente este computador queria falar com esse aqui de baixo, ele precisaria transmitir no barramento, esse computador ia receber, mas aí ele sabe que não era para ele ia transmitir de volta, e aí ia chegar nesse computador, ele saberia que não era dele, ia transmitir para o barramento de novo, até chegar no destino. Era bem passo a passo, não era nada muito útil, né? Já era alguma coisa, esse conceito de rede, mas ela era bem limitada nesse sentido. Um outro grande problema, enorme problema na topologia barramento, era que qualquer problema que acontecesse na sua rede, a rede inteira parava. Olha que loucura. Você sabe, a essa altura do campeonato, que nas pontas do meu barramento tinha que ter aquele terminador, aquela pecinha pequena. Se por um acaso esse terminador saía do cabo, ele desconectava ou sem querer, acontece, ou então porque alguém tirou, a minha rede inteira parava, não funcionava mais nada. Se por um acaso o conector T em algum segmento desse cabo barramento, se o conector T perdia contato, dava mau contato de um segmento do cabo para o outro, toda a minha rede parava de funcionar. Então, gente, para identificar erro nessa rede do tipo barramento era muito difícil, era uma loucura. A rede, se tivesse muito mais dispositivos, por exemplo, 10, 15 dispositivos, já começava a ficar muito lenta porque tinha muita colisão de pacote e tudo era problema para a rede inteira parar. Imagina se o conector BNC desse computador estava com um problema, ele estava mal encaixado, mal conectado, dava mau contato, a minha rede inteira parava. Então, a gente já viu que, bom, foi a primeira rede, né? A gente tinha que começar de alguma forma, ela era extremamente lenta e qualquer problema era um problemão na minha rede, travava ela completamente. Aí o que eles fizeram depois? Criaram um tipo de evolução dessa ideia, que foi a topologia do tipo anel. Ela foi criada pela IBM, ela usava muitos recursos, muitos conectores proprietários, ou seja, só a IBM fazia, para fazer funcionar você tinha que comprar os equipamentos dele, o que elevava muito o preço, né? Tudo que é proprietário, único, fechado ali de uma tecnologia, de uma empresa, tende a ser mais cara. Só que quais são aqui as diferenças? É evidente, né, que quando você tinha aquela rede do tipo barramento, era uma única linha, né, uma linha reta ali, um linear, por isso que também chamava, e a topologia anel é um círculo, tá bom. Só que essa não é a única diferença, né? Óbvio, né? Um computador está ligado a outro, que está ligado a outro, que está ligado a outro, e esse último está ligado ao primeiro. Mas não é essa a única diferença. Na topologia anel, existiu vários tipos de cabos que a gente poderia usar. Começou com o cabo coaxial, igual ao barramento, mas depois também implementaram com um tipo de cabo par trançado. Existe também a topologia anel com fibra ótica. Existe inclusive uma tecnologia para topologia anel que usa duas fibras. Então eu tenho um segmento aqui, um anel e um outro anel. Esse segundo anel seria redundante caso o primeiro falhasse. Existem inclusive tecnologias para isso, FDDI, FDDI, que é
usando fibra ótica, e é evidente que com fibra ótica fica um pouco mais rápido, mas essa topologia também ficou em desuso, tá bom? Teve coisa melhor, coisa que é mais prática de implementar, que talvez seja até um pouco mais barata, que permite aumentar a quantidade de dispositivos na minha rede e depois diminuir. Isso a gente já está falando de uma outra topologia, né, que é a topologia estrela, mas primeiro vamos terminar sobre esse anel. Do que se trata? Gente, lembra que eu falei que a topologia barramento, um dos grandes problemas dela era a colisão de pacotes, porque se mais de um dispositivo queria falar ao mesmo tempo, dava choque entre os pacotes, colisão, os dados se perdiam e aí eu tinha que mandar de novo e de novo e de novo. Uma das soluções aqui do anel foi parar com isso de ter colisão de pacotes. E como que eles conseguiram fazer isso? Através de uma tecnologia que eles chamavam de token, como se fosse um bastão. O que acontecia? Aqui na topologia anel, digitalmente falando, passava-se um token, um bastão de poder de fala, vamos dizer assim. Era um conjunto de bytes que iam passando de um ponto a outro aqui na minha rede. Então ele tinha somente um fluxo de dados, um sentido, ele fazia horário ou anti-horário, tanto faz, mas vinha aqui um bastãozinho que dava o poder de fala para esse cliente, para esse computador. Esse cliente não queria falar, tudo bem, o token chegava nesse computador. Você tem algo a dizer? Não? Então vou para o próximo. Tem algo a dizer? Não, vou para o próximo. E ele ficava transmitindo esse bastão indefinidamente. Ligou a rede, ligou os computadores ali, esse bastão, esse poder de fala ia sendo transmitido ponto a ponto indefinidamente. Vai acontecendo. Aí vamos supor, quando este computador queria falar alguma coisa, vamos dizer que este computador queria falar com esse, tá bom? Este computador precisava esperar o token chegar nele. Então imagina, se a minha rede vai ser um pouquinho grande, com 20, 30 computadores, talvez demorasse um pouco, mas você teria que esperar a sua vez. Muito bem, o token chegou nesse computador, ele vai ter o direito de falar. É como se esse computador transmitisse o pacote de dados que ele tem para falar no token. É como se eu colocasse um bilhetinho nesse bastão com a minha informação, né? Então o token ia para esse computador, mas esse computador não tinha o direito de ver essa informação. O token chegava neste computador, que é quem de fato é o destinatário dessa mensagem. Ele pegava a mensagem que ele precisava e ainda deixava uma cópia no token, ou em outras palavras, ele pegava a informação para ele, maravilha, ele fazia uma cópia para ele e deixava o original lá no token. Por quê? Porque esse token ainda tinha que voltar para a origem. Quando chegava esse token na origem, de quem mandou, né, o remetente, ele saberia que aquela informação chegou no destino, maravilha, ele liberava o token para o próximo usar. Então o token vazio chegava para esse, perguntava se ele queria falar alguma coisa, se sim, ele recebia a informação, se não, ele passava para o próximo e para o próximo e para o próximo. Vou resumir, limpar de novo o conceito que você acabou de ouvir. Quando um cliente queria falar com outro, ele precisava esperar o token chegar, maravilha. Quando ele chegava, ele, entre aspas, colava essa informação, esse pacote de dados nesse bastão, nesse token, ia sendo transmitido até chegar no destinatário. O destinatário fazia uma cópia dessa informação para ele, de fato, para ele ler, para ele usar essa informação, e o original continuava no token. Esse token ia voltar para quem mandou, querendo dizer, olha, foi enviado com sucesso. Ou não, né? Se o original chegasse lá intacto, quem mandou, aquele remetente, ia saber que o computador estava inacessível, aquele outro computador não recebeu. Ele tinha esse poder de saber se foi entregue ou não foi entregue, tá bom? O que isso melhorou? Em primeiro lugar, não há colisão de pacotes nessa topologia anel. Comparado com barramento, que era loucura, eu poderia ter uma rede razoavelmente um tanto maior aqui na topologia anel e eu não ia ter colisão de pacotes. Ou seja, o que eu ganho com isso? Maior velocidade na transmissão de dados. Mas é evidente que se eu tivesse muito mais computadores e eu tenho essa ideia do token e ele só tem um fluxo de dados um por um e vai mandando, eu preciso esperar esse token e eu preciso esperar, inclusive, se eu quero mandar para esse computador, ele tem que esperar chegar e depois eu tenho que devolver esse token e isso até que tomava um tempo. A topologia anel era muito mais rápida do que a barramento, porque não tinha colisão de pacotes, porque se usava o direito da fala, esse token, né? Token ring, é assim que se chamava, e era um tanto melhor, ele não tinha todos aqueles riscos de terminador falhar, dos conectores falharem, ela era mais
tranquila em relação a isso. Ela não parava completamente de funcionar se um segmento da minha rede falhasse, tá bom? Mas essa ideia já está em grande desuso, a gente não usa mais, as empresas não usam mais esse tipo de rede, porque a topologia mais usada, mais empregada no ambiente doméstico, no ambiente corporativo, lá no escritório, é a topologia do tipo estrela. Estrela é o que você usa na sua casa, por exemplo, se você tem um roteador Wi-Fi, você já vai usar uma topologia estrela. Lá no laboratório de informática, a gente tem uma topologia estrela. Na escola como um todo, é a topologia estrela. Por que ela é tão boa? Bom, basicamente o que eu preciso é de um dispositivo de rede concentrador de dados. Lembra que a gente já estudou sobre isso? Os concentradores de dados, hub, switch e próprio roteador. Para ter uma topologia do tipo estrela, eu preciso de um concentrador de dados. E eu também posso falar no modo oposto. Se eu tenho na minha rede um concentrador de dados, ou seja, um hub, um switch, um roteador Wi-Fi ou sem ser Wi-Fi, eu tenho uma rede do tipo estrela, uma topologia estrela. Que consiste no quê? Eu tenho um concentrador de dados, eu plugo os meus dispositivos nesse concentrador de dados, o meu computador, a minha impressora de rede, o meu servidor, nesse concentrador, e aí a disponibilização dos pacotes é feita por meio desse concentrador de dados. A gente já falou sobre as características do hub, do switch, falamos que o switch tem muito mais capacidade de comunicação do que o hub. O hub simplesmente transmite para todas as portas e o switch é muito mais direcionado, facilitando assim a informação ir para o destino correto, menos pacotes sendo colididos ali na minha rede, ganhando velocidade e segurança, né? Então, a rede do tipo estrela consegue ser a mais rápida de todas, porque além de usar esse concentrador, ela usa um tipo de protocolo que é o Ethernet, com TH, Ethernet, não confunda com internet, né? E esse Ethernet tem um cálculo, tem uma solução muito bem acertada para não haver colisão de pacotes. É muito difícil ter colisão de pacotes com esse protocolo Ethernet aqui na topologia estrela. Ela pode acontecer, na verdade, né? Mas acontece muito menos. Tendo menos colisão de pacotes, tende a ficar mais rápido. A gente pode usar, geralmente a gente usa, né, na topologia estrela, o cabo par trançado, mas também a gente pode usar o cabo de fibra ótica, a gente pode usar os dois, inclusive, né? A gente pode ligar um concentrador de dados a um outro concentrador de dados, tipo, eu vou ligar um switch num outro switch. Imagina que eu tenho aqui uma rede com 6 computadores, está vendo? Eu posso ligar essa rede, esse switch, num outro switch que vai ter outros 6 computadores. Eu posso ligar este outro switch num outro laboratório de informática que tem 20 computadores e aí a minha rede vai expandindo. Inclusive, existe uma topologia que é a estrela estendida, que vai ligando o concentrador de dados com outro concentrador e assim por diante. A nossa internet, inclusive, é baseada, se for ver assim, numa topologia estrela estendida, tá bom? Então, é muito fácil de você identificar onde está um problema na minha topologia estrela. Se por um acaso eu tento emitir um comando daqui para esse computador, um comando ping, né, de teste de pacote, se não estiver funcionando daqui para cá, mas estiver funcionando desse computador para o outro, eu já sei que alguma coisa está acontecendo neste segmento da minha rede. E aí eu troco uma peça, refaço o cabeamento, troco de porta de rede lá no meu switch, posso fazer várias coisas, mas a minha rede continua funcionando como um todo. A rede não para toda de uma vez. Aliás, uma rede de topologia estrela vai parar completamente se eu tiver um problema no meu distribuidor, né, no meu concentrador de dados, switch, hub, roteador e assim por diante. A minha rede Wi-Fi doméstica, onde eu ligo a minha Smart TV, o meu celular, o notebook com outro notebook, com um computador de mesa, todo mundo ligado no meu roteador, eu tenho uma rede de topologia estrela, tá bom? Muito estável, segura, rápida. Eu posso usar fibra ótica se eu quiser, mas eu posso usar aqueles cabos categoria 6, por exemplo, 5E, na velocidade gigabit Ethernet, se o meu computador também aceitar isso. Topologia estrela é a mais usada atualmente, em praticamente qualquer lugar, qualquer empresa está usando ela, tá bom? Ela tem essas características, tem esse nome estrela porque ela tem várias pontas, tá bom? E ela teve uma evolução gigantesca para aumentar e diminuir o tamanho dessa rede. Ela tem muita velocidade e é muito fácil de identificar onde estão os problemas, tá bom? Então, gente, topologia de rede foi isso, é isso que eu tinha para falar. No próximo vídeo a gente vai
provavelmente falar um pouco mais sobre a parte conceitual das redes, identificando como que a rede é montada, usando inclusive um simulador de rede, tá bom? Então a gente vai falar passo a passo sobre isso quando chegar a hora dele e, enquanto isso, faremos outros trabalhos, tá? Um abraço.